professor Rodrigo Eberhardt. Estamos vendo uma aula de Fisiologia Humana usando o livro Dion Glaube Silverthorne, tá? Bom, queridos, é sempre um prazer enorme dar essa aula para vocês. E nós estamos falando aqui de uma alça de retroalimentação, passos de uma alça de sexo. Então veja lá. Ocorre um aferente que vai transmitir. Esse centro integrador estará ligado a... Esta via eferente terá um alvo, um efetuador, o efetor, e ocorrerá então uma resposta. E aí ocorre uma alça de retroalimentação de alça de... Certo? Bom, dando essa, a gente tem recepção e diferentes células que convertem os estímulos elétricos, células etc. Ok? Bom, é importante que a gente lembre que existem os quimireceptores, osmorreceptores de visão, receptores de outros de tato, etc., vibração, etc. Bom, continuando aqui, a gente vai ver alguns passos do reflexo, tá, em seres vivos. Sensor receptor que a gente já viu, peixe, lógico, aí o termômetro é tudo. O cabo que vai levar a emissão elétrica aqui para a caixa de controle. Então, mais para a gente entender então o reflexo. A caixa de conturas é como se fosse no corpo. O aquecedor, né? Aquecedor, ligado. Parecido com aquele que ocorre em seres vivos. Isso é muito interessante, né? Vale a pena a gente prestar atenção nisso, tá? Então ocorre aí uma resposta. Então aí estaria um feedback mostrando para vocês como seria no corpo humano. Bom, aqui está sendo mostrado as funções controladas homostaticamente possuem então um ajuste de alça de resposta, controla a função ativa. Então veja aí, que é variada do corpo. A alça de resposta ocorre em altura de 29 graus e ocorre no 31 graus, tá? A 31 graus Celsius ocorre também uma retroativa e desliga. Aí a temperatura, tá? E aí você tem então uma via de resposta. Mais um outro exemplo importante seria, por exemplo, a gente poderia ver aqui o parto. Então, a retroalimentação positiva. Fantástico, né, turma? Então, vamos lá. Alça de retroalimentação positiva. Então, estiramento do colo do útero estimula a liberação, que é um hormônio, a citocina, que vai aumentar contrações uterinas, tá? Que empurram o bebê contra o colo do útero, tá? E a saída, tá? Para o parto. Então, o nascimento do bebê, quando o bebê nasce, ele vai interromper esse ciclo positivo. Então, a alça, aumentando os estímulos e aumentando as contrações do útero, elas cessam quando o bebê nasce. Fantástico, né? Então, repito, estiramento do colo do útero estimula a liberação de um hormônio lá na hipófise, a citocina, que causa contrações uterinas, que o bebê tá? Saindo, tá? Então, esse é um feedback positivo. Aqui, os ritmos circadianos, aqui você vê então a temperatura corporal oral, boca, e a temperatura corporal mais baixa no início da manhã. No início da manhã você tem uma menor temperatura, ó, veja. E comer um pico, veja a cultura. O hormônio ligado dia e noite, ao círculo circadiano do dia e noite, né? Da fase clara do dia e escura do dia. Existe um hormônio chamado cortisol, que fica no meio plasmático, é mais baixo durante o sono. Ó. Então, cortisol. E ele é mais acordado pelo meio da manhã, horas. Despertar, 9 horas, tá? E a partir então, a partir da... O que eles estão colocando? Tá? Interessante o ciclo, ó. Cada dia acordar aumenta, pico, tá? De cortisol. Isso tem um porquê evolutivo. O nosso corpo precisa dar uma desligada, precisa ficar em stand-by, vamos pensar assim. Como uma televisão que fica com aquela luzinha ligada, mas ela está desligada. Não totalmente desligada, né? Mas praticamente
ele para, ele entra em estado de alerta mais baixo, né? E ao acordar, o estado de alerta é máximo. O cortisol aumenta o estresse do corpo, propiciando então vontade de comer, de fazer as necessidades. Isso não é o homem das cavernas, caçar e acordar para se defender das feras, etc. Bom, também outro tipo de reflexo. Bom, aqui são vias de controle endócrino, sistema hormonal, neuronal, neuroendócrino. Então veja lá, reflexo, mudança interna, externa, o sensor, centro endócrino, ele vai causar então um sinal eferente do hormônio. Aqui no reflexo neural, mudança interna, como a gente já viu os neurônios, célula, sensorial, eferente, efetor a esse estímulo. Mudança interna e externa, que vai causar um estímulo, neuroflexo, neurônio, centro de hormônios e resposta. Aí depois vocês vão estudar sobre resumo, né? Esses são resumos das aulas de fisiologia. Você é uma leitura profunda desse sistema, principalmente quem está na área médica, na área de biomedicina, né? Grande abraço a todos. Ficamos aí então com o parto, com a imagem do parto, trabalho de parto. Grande abraço para vocês. Até as próximas aulas. Comprem o livro Fisiologia Humana de Umglaub Silverthorne e leiam, estudem, se aprimorem. Grande abraço a todos. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.